Bom dia, bom dia. Vamos para mais um Portal da Cura. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Vou colocar o link aqui no grupo. Vamos para mais um Portal da Cura. Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom, para quem está chegando aí a primeira vez, de segunda a sexta a gente faz o Portal da Cura, onde eu faço uma leitura edificante e depois eu converso um pouco com vocês sobre a leitura e logo em seguida a gente faz uma meditação e uma tiragem do oráculo. Então eu espero que vocês gostem. É um processo de cura, né? De cura global aí para todas as mulheres, né? Para todos, eu vi que tem um homem aí, para todos os seres, né, que estiverem aqui. Se você entrou nessa live é porque você precisa ouvir o que vai ser falado aqui hoje. Então fica até o final, porque com certeza tem muitas mensagens para te ajudar a resolver, né, ou a curar situações que você às vezes acha que é desafiador, que você não consegue ver uma solução. Então a egrégora que está aqui comigo, né, que me acompanha, vai te ajudar através do que a gente for falar aqui. Então, o que eu faço? Eu faço uma leitura, tá, de um livro, uma lição de um livro do Chico Xavier, e depois hoje eu vou fazer uma do Ho Oponopono, tá? E eu vou falar de um tema também que veio aqui, que possivelmente é o que vai sair aqui no Portal da Cura. Então, o que eu preciso que você faça? Que você tenha água para você beber, né, próximo de você, porque ao final a gente faz a meditação e à medida que a gente vai falando, que você vai ouvindo, a sua frequência vibracional vai mudando e isso altera as moléculas da água. Então, quando você bebe a água, você está recebendo exatamente aquilo que você precisa ali para aquele dia, para o seu corpo físico precisa para aquele dia. O que eu preciso também? Que você compartilhe essa live com pelo menos 5 pessoas agora. Clica nesse aviãozinho aí e compartilha com pelo menos 5 pessoas. Mais o que eu preciso que você faça, que eu gostaria muito que você fizesse. Que você desse coraçãozinho. Enquanto a gente está conversando, que você desse coraçãozinho, porque quando você dá o coraçãozinho ou você conversa comigo aqui, o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar mais para mais pessoas, tá? Então, se você puder fazer isso, para mim vai ser maravilhoso, tá? Oi, Aline, bom dia. Bom, então vamos para a primeira leitura? Lição 145, obreiros. Respira fundo, abre o seu coração para ouvir. Deixa eu só abaixar um pouquinho o volume aqui. Bom. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar. Paulo, 2 Timóteo 2,15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e a seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaques no mundo futuro.
A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos da divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. Essa aqui a gente precisa prestar atenção, hein? Vai dando coraçãozinho aí que eu vou ler novamente essa parte. Cátedras e enxada não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o sulco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Bom, uau, né? Olha só. Os obreiros aqui, né, segundo que eu entendo, não é porque você tem um conhecimento maior, não é porque você tem vários diplomas, não é porque você é um médico que encontra a cura da doença, um pesquisador que encontra a cura da doença, ou aquela pessoa que cava covas, aquela pessoa que capina, aquela pessoa que cuida da casa, ou aquela mulher que sai todos os dias pela manhã para prover o sustento dos filhos e não sabe nem se vai voltar com dinheiro. Não é isso que vai fazer com que a gente chegue, né, à evolução. Na verdade, é o que cada um pode dar de si mesmo. E quando a gente fala desse cada um dar de si mesmo, a gente precisa entender que nós precisamos nos preocupar mais com a nossa evolução interior do que com a nossa evolução exterior, né? Com os títulos, com o que você faz para as pessoas verem. O que dentro de você precisa ser trabalhado para que você evolua e para que você ascenda, para que quando você for para o plano espiritual você tenha cumprido todas as suas tarefas aqui, a sua missão. Então eu gosto muito, sempre quando eu vou fazer algum evento, eu sempre gosto de falar sobre os 3 níveis de missão que nós temos. Todas nós viemos para aqui no mundo com 3 níveis de missão. A missão nível 1 é você buscando evoluir com você mesma. Conhece-te a ti mesmo. Então, enquanto você não olhar para você, entender quem você é, quais as suas dores, o que você precisa curar dentro de você, você não sai da missão nível 1. Mas a missão nível 1, ela também é para a vida toda. Por quê? Porque você o tempo todo está descobrindo, está descascando uma camada de cebola para descobrir quem você é. O que está por trás daquela outra camada. E isso acontece não só nesse corpo físico, porque nós temos 7 corpos, nós temos muitos corpos sutis, né, que são, vamos dizer assim, a grosso modo, como se fossem capas energéticas que sobrepõem ao nosso corpo físico. E se a gente não conseguir olhar para esses corpos, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, que é um pouquinho mais, ele é como se ele fosse a representação energética de todo o nosso corpo físico. Então, o que a gente tem no corpo físico aqui, a gente tem nesse duplo etérico. E aí, logo em seguida, a gente tem o corpo emocional,
onde a gente carrega todas as emoções que a gente recebe, que a gente constrói do nosso corpo mental. Esses são o quaternário inferior. É ele que a gente usa aqui na Terra. É ele que a gente precisa olhar. Para depois a gente ir para o Atman, para o Búdico, para o Crístico. Então, enquanto a gente não olhar... O que aconteceu com o meu computador? Será que acabou a energia, gente? Não. Ah, tá. Desculpa, gente. Descarregou. Enquanto a gente não olhar para esses corpos, né? Como é que a gente faz isso, Karina? De que forma que a gente faz isso? Então, vamos lá. Por que eu estou trazendo isso dentro dessa leitura? Porque a gente precisa olhar para quem nós somos, para a gente evoluir. Senão a gente não vai evoluir. E essa evolução, ela começa a partir desse quaternário inferior, que é o nosso corpo mental. O nosso corpo mental, ele traz para nós todos os registros da nossa existência. Aqui e em outras existências para quem acredita. Então, tudo que você passou aqui nessa existência, desde a sua infância e em outras existências, se você acredita, tá? Porque também você tem direito de não acreditar. Vai chegar um dia que você vai precisar acreditar, porque é real. Já existem, né, alguma ciência comprovando, a ciência comprovando isso, a existência de outras vidas, né? Que a gente já teve outras vidas. E aí você traz toda essa bagagem mental, lá no corpo mental, que é o quarto corpo. E esse corpo mental, ele vem trazendo, criando, através do seu corpo emocional, as suas emoções, já fala, né? Então você traz aí revolta, amor, tristeza, mágoa, paixão, culpa, tudo isso está no seu corpo emocional, que recebe, que constrói essas emoções a partir do que você recebe do corpo emocional. Vou dar um exemplo. Vou falar de uma coisa real que aconteceu comigo, né? Que é um estudo de caso meu. Bom, no meu corpo mental, eu registrei que eu fui rejeitada pelo meu pai desde a concepção, desde a barriga da minha mãe. Concepção não, porque na hora da concepção ele queria, né? Mas desde a barriga da minha mãe eu fui rejeitada pelo meu pai. Então o meu corpo mental, ele recebeu essa informação. Rejeição do pai. Aí essa informação veio para cá, ela veio aqui para o corpo emocional e eu construí sentimentos, emoções a partir dessa rejeição. Então eu entristeci, eu me senti rejeitada, eu não me senti amada. E esse corpo emocional, ele veio para o corpo etérico. No corpo etérico a gente tem os chakras que alinham o nosso corpo físico e o nosso corpo energético. Cada chakra é responsável por uma parte do seu corpo. No meu caso, o fato de ter sido rejeitada, que são as emoções, né, essas emoções viscerais, né, elas estão ligadas ao chakra sexual, que está ligado aos órgãos sexuais, ao útero, ovário, trompas, bexiga. E o útero, ele é o coração da mulher. Todas as emoções que você tem, você acumula no seu útero. Seja ela de emoções positivas ou emoções negativas. Você acumula no seu útero. Como eu fui muito rejeitada pelo pai e pela mãe, tô tentando colocar a musiquinha aqui, mas hoje o computador resolveu dar um. Como eu fui muito rejeitada pelo meu pai, eu assumi um papel de masculino. Então a minha mãe nunca teve, até os 15 anos ela não tinha um companheiro. Eu não tinha um pai. Então, e a minha mãe sempre foi muito vulnerável, muito frágil. Então eu assumi aquele papel do masculino naquela relação da mãe e do pai.
E eu comecei a ser a mulher forte, a que me defendia, a brava, que brigava com todo mundo, porque eu precisava me defender. Era uma forma de eu me defender. Então essa raiva, essa sensação de raiva, de abandono, toda foi para o meu útero. E aí, o que acontece? Quando esse chakra cardíaco está desalinhado por conta dessas emoções do corpo emocional que vem do corpo mental, o meu chakra desalinha e os meus órgãos também desalinham. E aí acontece a doença. Esse é o fundo de toda doença do nosso corpo físico. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava alinhar os meus chakras, alinhar as minhas emoções, entender, curar, porque foi o que ele deu conta de fazer, curar tudo isso num processo terapêutico, limpar o meu útero energeticamente para que eu melhorasse a minha condição física e emocional. Primeiro emocional, para depois a condição física. Quando Emmanuel fala aqui, né, em Paulo, em Timóteo, ele fala sobre essa evolução. Não adianta você ter milhões, você ser aí o palestrante mais maravilhoso do mundo, se você... Bom dia, Cláudia. Se você, dentro de você não está curado. As pessoas, elas estão muito ligadas ao externo. E nós precisamos nos ligar ao interno, a quem nós somos. Então, um exemplo, né, de cura aí é a limpeza uterina, vaporização uterina. Foi uma das curas que eu fiz, né, do processo de limpeza energética do meu útero a partir da vaporização uterina. Por quê? Porque a vaporização uterina, ela vai limpar ela vai lá no seu canal vaginal, mas ela também limpa o seu campo energético. Então, existem ervas que fazem essa limpeza do campo energético, da rejeição, de problemas com o pai, de problemas com a mãe. E aí você se sente mais fortalecida, isso vai sendo liberado, e aí você consegue viver essa evolução que Emmanuel fala aqui. Então, hoje, dei uma aula aqui de Sagrado Feminino hoje, hein? Então, essa cura que a gente precisa, por que eu tô fazendo? Vocês vão escutar o Chico, tá, gente? O Chico é escandaloso. Hoje, eu senti de falar isso por conta dessa evolução que a gente precisa, né? A gente precisa ter. E às vezes a gente fica procurando, a gente não sabe por que dinheiro pra mim é tão difícil. Por que o meu relacionamento, por que todo relacionamento, eu entro e saio de relacionamento, é difícil? Por que a minha vida não flui? Por que as coisas estão travadas? Meninas, não tem como... eu trabalho, eu sou muito respeitada, eu tenho uma clínica, eu tenho um escritório, eu sou professora, eu já passei num concurso. Você parece que está fazendo tudo certo, mas as coisas não estão da forma que você gostaria. Porque provavelmente você está olhando para o externo e você não está olhando para o interno. Provavelmente você não olha diretamente